Oi, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer tampinhas para cestinhos. Esses cestinhos são porta-cotonete e porta-algodão, que são organizadores muito utilizados nos kits de higiene de bebê. Esse tamanho aqui tá diferente desse porque eu vou usar essa tampinha para um cestinho menor. Nessa aula você vai aprender a fazer esse modelo de tampa, mais outros modelos de puxadores. É importante lembrar que o diâmetro do cestinho, da base do cestinho, tem que ser igual ao diâmetro da tampa. Eu vou começar reservando 30 centímetros de fio e faço um círculo mágico após os 30 centímetros e faço uma correntinha para prender aqui o círculo. Após essa correntinha eu vou fazer 6 pontos baixos, que contando com essa correntinha que eu já fiz, vão totalizar 7 pontos nesse círculo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora é vez de fechar o círculo, deixar bem fechadinho. Não precisa fechar com tanta força, porque a gente vai fazer um detalhezinho aqui no meio, então você só precisa fechar realmente e ir arrumando os pontos. E agora você vai desfazer esse último ponto pela metade, né? Vai ficar só essas duas alcinhas. Agora eu pego aqueles 30 centímetros que eu reservei e passo ele por essas duas alcinhas. E agora eu vou simular uma correntinha aqui, pegando nessa correntinha de cima do ponto baixo, do primeiro ponto baixo que a gente fez. E quando eu passo esse fio para trás, agora eu devolvo ele para onde ele tá saindo, aqui. Então eu venho aqui atrás, passo aqui nessa alcinha, que fica de trás do ponto, e no meio da correntinha que eu quero devolver o fio aqui. Agora é só ir arrumando, regulando aqui para o ponto ficar parecido com o outro, né? Essa correntinha ficar parecida com as outras. Vai arrumando. Sempre vocês me perguntam se eu tô usando fio residual ou premium, e esse aqui que eu tô fazendo, esse kit, eu tô fazendo ele todo em residual. Agora vamos fazer uma correntinha que vai simular o primeiro ponto baixo dessa carreira. Então, eu vou entrar aqui no meio do ponto, eu procuro atrás, né, qual é o ponto que não tem duas alcinhas, no caso é esse. Eu vou entrar aqui e vou fazer uma correntinha que vai simular o primeiro ponto baixo dessa carreira. E nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, porque nessa segunda carreira eu vou trabalhar ela toda em ponto duplo, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, no seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos. Lembrando que aqui eu não entro, tá? Nesse pontinho, que foi aquela primeira correntinha que a gente fez no início. Ele vai se escondendo aqui por trás dos pontos e não tem problema. Então, eu pulo ele e faço um ponto duplo no seguinte, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, procuro aqui o centro do ponto, porque são pontos baixos centrados, e eu faço 2 aqui, nesse mesmo ponto de base. E como eu falei, nessa carreira eu vou trabalhar ela toda em ponto duplo, que são 2 pontos no mesmo lugar. Então, é bem simples, eu só entro aqui no centro do ponto da carreira anterior, faço um ponto baixo, e no mesmo lugar faço outro, e fecho o ponto. E eu vou fazendo isso em cada ponto de base. E se você ainda não é inscrito no canal, já vou aproveitar, né, para te convidar para se inscrever, para ativar as notificações também, para que você seja avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Assim como esse, aqui no canal tem outros passo a passo de peças feitas em crochê com fio de malha. Inclusive eu ensino também como fazer um cestinho, que dá para usar com essa tampinha. Então, se você ainda não sabe fazer, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir assistir depois, tá bom? Porque lá eu dou dicas de como você fazer um cestinho retinho, com os acabamentos invisíveis. Então, vale muito a pena assistir, seja você iniciante ou não. Tem muita coisa lá legal que você vai gostar de aprender. Então, chegando aqui no último ponto, eu faço só a metade dele. Passo aqui no meio, puxo e fico com as duas alcinhas. E agora eu vou pegar aquele fio que eu reservei para o fechamento e vou passar por essas duas alcinhas, puxo todinho. E agora eu vou simular a correntinha, que é para fechar a carreira. Então, eu entro aqui não entro nesse ponto, ó. Aqui é o ponto baixo, né?
eu entro aqui nessa correntinha de cima. E eu passo o fio aqui pra trás e devolvo ele onde ele tá saindo, aqui. Vou aqui atrás, passo a agulha por debaixo dessa alcinha e no meio dessa correntinha que eu quero devolver o fio. Então, puxo o fio por aqui, levo ele aqui pra trás. E agora eu arrumo essa correntinha para que ela fique parecida com as outras. Vou arrumando. O segredo é isso, né? Tá arrumando, modelando para ir ficando bonito. Agora eu procuro o ponto que não tem as duas alcinhas atrás, assim como a gente fez na carreira anterior. E eu passo a agulha aqui no meio desse ponto. E eu vou puxar o fio que vem do novelo. E vou trazer aqui pra frente, passando por esse ponto. Puxo. E agora eu faço uma correntinha aqui que vai ser... vai simular, né, o primeiro ponto dessa carreira. Nessa terceira e última carreira, eu vou trabalhar ela em um ponto sozinho e 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou fazendo isso por toda a carreira. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, já que no anterior eu fiz um ponto sozinho. Então, vai ser sempre assim, 2 pontos no mesmo lugar, que são os aumentos, né? Esses 2 pontos, eles são aumentos, para que esse círculo ele vá crescendo. E agora, no próximo ponto, eu faço um ponto sozinho. Um ponto baixo centrado sozinho. E agora, no próximo, eu faço 2 pontos baixos centrados no mesmo lugar. E no próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. Sempre lembrando de entrar no meio do ponto, já que estamos fazendo pontos baixos centrados, então tem que ser no centro. E tá ficando assim. Aqui nessa carreira anterior, eu fiz 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu fiz 6 pontos duplos nessa segunda carreira. Vou continuando aqui. E esse fio que eu tô usando, ele é bem seco, ele tem pouca elasticidade. E tem horas que ele fica bem seco mesmo, sabe? Porque aqui ele tá um seco mais ou menos. Mas tem hora que ele fica bem seco, é tanto que eu tenho que puxar bastante para poder não ficar tão diferente um ponto do outro. Então, o fio resíduo, às vezes, tem disso, né? Me fala aqui nos comentários se você usa mais resíduo ou premium, o que é que você gosta mais de usar, o que você mais usa aí no seu ateliê. Quando eu comecei no crochê, eu era 100% resíduo porque eu não conhecia o premium. E agora eu tô usando bem mais premium, porque quando eu não encontro do fio resíduo numa loja física e eu preciso comprar no online, eu prefiro comprar o premium, porque eu tenho certeza que não vai vir um fio seco, que vai machucar minha mão ou minha coluna, né? Pelo menos a minha experiência com fios secos não é nada muito bom. Tô aqui fazendo o penúltimo ponto, que é um ponto sozinho. E agora esse ponto aqui, o último, né? Ele tá entre um ponto sozinho e um outro ponto sozinho. Então, aqui no meio eu tenho que fazer um ponto duplo. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos no mesmo lugar. Lembrando que esse segundo ponto baixo, que vai ser já o último, eu tenho que fazer só a metade dele, para ficar as 2 alcinhas, para poder puxar aquele fio que eu reservei para fazer o fechamento, né? Passar ele por dentro dessas alcinhas. Então, aqui atrás ele não pode estar preso em nenhum dos pontos para poder o fechamento ficar invisível. Agora eu passo ele por essas alcinhas, puxo todo. E agora eu vou fazer um fechamento dessa carreira, né? Passando aqui a agulha, não é aqui, por trás dessa correntinha que fica em cima do ponto baixo. E passo o fio aqui pra trás, pra simular a última correntinha dessa carreira. E aí, eu passo aqui atrás a agulha e puxo esse fio, ó, pegando aqui nessa alcinha e passando aqui no meio da correntinha e puxo esse fio aqui pra trás. E agora é só arrumar
para que essa correntinha fique do tamanho das outras. Agora vamos fazer pontos baixíssimos e para não cortar o fio, eu vou procurar aqui aquele ponto que não tem as duas alcinhas, esse aqui. Vou passar a agulha aqui no meio dele. E vou puxar o fio que vem de novelo aqui pra fora. E vou pro lado, debaixo da correntinha seguinte, e vou fazer um ponto baixíssimo. E sempre debaixo de uma correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo aqui, até chegar no final. Vou medir aqui, pra ver se tá no tamanho certinho. Ó, e tá. Se o seu ficou diferente, verifique se a espessura da base, né, do fio que você tá usando pra fazer o cestinho, é parecida ou igual à que você tá fazendo a tampinha. Se for diferente, é provável que vai ficar maior ou menor. Então, vamos lá, vou fazendo aqui pontos baixíssimos. Sempre cuidando para não ficar apertado nem folgado demais, para que esses pontos eles fiquem parecidos uns com os outros. Então, vou fazendo aqui. Se você está gostando desse passo a passo, não se esquece de passar a agulha aí no botão curtir, para ajudar aqui o canal a crescer, para ajudar esse vídeo a aparecer para mais pessoas, como apareceu também para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu tô sempre voltando aqui nos vídeos para responder. Vou continuar aqui fazendo e eu vou voltar na parte que eu estou finalizando essa carreira de ponto baixíssimo, né, que eu tô fazendo o fechamento. Cheguei, ó, os pontos estão bem arrumadinhos. Atrás também, tá todo arrumadinho. E agora tá faltando somente fechar aqui essa carreira de pontos baixíssimos. Então, tá vendo, ó, eu fiz o ponto até aqui, eu ia entrar nesse. Tá vendo? O ponto baixíssimo eu fiz aqui e o próximo que eu iria entrar era nesse. Só que eu não vou entrar porque eu vou simular uma correntinha aqui, então eu vou aumentar essa alcinha, cortar, deixo mais ou menos uns 10 a 15 centímetros. Vou puxar aqui o fio e agora eu vou simular uma correntinha aqui em cima. Então, essa correntinha que eu vou simular, ela faz parte dessa linha de pontos baixíssimos que eu fiz aqui em cima. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui em cima, pegando esse ponto baixíssimo e esse outro. Tá vendo que tem uma linha de pontos baixíssimos em cima e uma nas laterais? Então eu vou puxar esse fio passando aqui por essa correntinha, aqui pra fora, e vou devolver ele aonde ele tá saindo, que é aqui. Devolvo ele aqui. Então, eu passo por essa correntinha aqui da lateral e entro na correntinha de cima, no meio da correntinha de cima. Debaixo da lateral, ó, e no meio da correntinha de cima, do ponto baixíssimo de cima, e puxo esse fio aqui pra trás. Arrumo. E agora é só você ir arrumando, modelando, onde você vê que precisa dar uma ajeitadinha. Então, vai ajeitando. Agora é só virar pra arrematar, pra esconder essas pontinhas. Então, essa daqui vai pra esse lado. Vou pegar aqui uma agulha mais fina. Vou levar essa daqui pra esse lado. Tá vendo que cada ponto tem duas alcinhas atrás? Então, eu vou fazer aqui a segunda desse ponto, passando aqui no meio, aqui, ó, entre um ponto e outro, e puxo esse fio aqui pra trás, saindo também entre um ponto e outro. E esse segundo também, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar ele aqui, entre um ponto baixo e outro, e eu puxo ele aqui pra fora. Agora eu viro, pego uma das pontinhas e passo por debaixo de um ponto baixo. Pronto. Agora, entre um ponto e outro, eu puxo ele e levo ele aqui pra trás.
A mesma coisa eu faço com a outra pontinha, que saiu aqui em cima. Eu vou esconder ela por debaixo de um ponto, trazendo para esse lado, para não ficar muito alto o outro lado, já que eu tô escondendo uma do outro lado. E agora, entre um ponto e outro, eu vou passar ele aqui para trás, assim como eu fiz no outro ponto. Arrumo aqui, porque às vezes a gente puxando, acaba deixando um pouco troncho, mas é só ir arrumando. E agora é só esconder esse para um lado e esse para o outro. Vou escondendo aqui debaixo dos pontos. Escondo por uns 4 a 5 pontos e corto o fio. Agora eu vou fazer um puxadorzinho desse, com o próprio fio de malha. Então, eu vou pegar o fio e vou fazer 6 correntinhas. Deixo um espaço de uns 8, 10 centímetros. E começo as correntinhas daqui. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora é só puxar e também deixar uns 8 a 10 centímetros desse lado. Corto, puxo o fio. E agora, eu vou puxar aqui desse lado para fechar e não soltar. Vai formar um nozinho, ó. E desse lado também, que forma um outro nozinho. Pronto, agora eu vou dobrar. E agora eu vou passar essas pontinhas por dentro do círculo. Ficou assim, ó. Agora eu vou passar aqui por dentro desse círculo. Agora é só dar 2 nozinhos bem firmes, para ficar bem presinho, e depois arrematar essas pontinhas escondendo entre os pontos de um lado e de outro. E tampinha pronta, ficou muito linda, bem arrumadinha, bem redondinha. E se você viu que algum ponto ficou diferente do que você queria, é só você ir arrumando com a ponta da tesoura ou mesmo da agulha, né? Eu gosto da tesoura. Eu vou arrumando os pontos, puxando eles, ó, que às vezes fica debaixo da outra correntinha, fica meio escondido, eu vou arrumando e pronto. Para fazer esse segundo modelo de puxador, eu vou fazer um círculo mágico e dentro dele eu vou fazer uma correntinha. Após a correntinha, eu vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro do círculo. Agora eu puxo esse fio do início para fechar o círculo e ele vai me ajudar a fechar essa carreira. Então, eu vou arrumando aqui. Essa parte tem que ficar assim mesmo, ó, para baixo. E agora eu tiro a agulha daqui, puxo o fio que vem do novelo. Deixo só 2 alcinhas, deixo o ponto inacabado, né? Coloco aqui a agulha dentro e puxo aquele fio que eu fechei o círculo, essa pontinha, puxo aqui passando pelas 2 alcinhas. Puxo todo esse fio e agora eu vou simular uma correntinha aqui, para poder fechar essa carreira. Então, eu vou passar a agulha não aqui, mas aqui em cima, nessa correntinha aqui de cima, que está em cima do primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, eu puxo aqui, passo aqui de baixo e agora eu devolvo essa pontinha de fio para onde tá saindo. Aqui. Passo aqui atrás com a agulha e puxo essa ponta de fio, passando aqui no meio dessa correntinha. Agora é só arrumar para baixo e puxando esses pontinhos para baixo. E agora é só pegar o fio que vem do novelo, não é essa pontinha aqui, essa daqui não é essa, é a do novelo. Eu pego ela, passo a agulha aqui debaixo dessa correntinha, ó. Passo a agulha aqui e faço uma correntinha. Após ela, eu vou fazer na próxima correntinha um ponto baixo. E eu vou seguir nessa carreira fazendo 5 pontos baixos, mais essa correntinha. Finalizei aqui o 5º ponto baixo. Agora eu vou virar para o outro lado. Eu viro os pontos, né, e vou arrumando. E agora eu vou fechar essa carreira. Então, eu vou simular a correntinha pegando nessa daqui e nessa outra. Então, eu vou puxar esse fio aqui
por completo. E agora eu vou passar ele lá pro outro lado. Ó, ele tá saindo aqui, eu vou entrar nessa correntinha aqui, não é nesse ponto, é nessa correntinha. Que aquele ali foi o primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, eu vou passar a agulha aqui. E agora eu puxo ele aqui pra trás e devolvo ele no meio dessa correntinha. Essa aqui, aonde ele tá saindo. Devolvo ele aqui. Agora é só puxar aquela pontinha de início. Essa aqui, pra poder fechar por completo aqui em cima. Ficar bem fechadinho. E agora é só ir arrumando. E depois disso é só colocar na tampinha. No meio, né, no centro da tampinha. E vai escondendo as pontas aqui atrás, embaixo dos pontos. E em tampinhas de madeira, basta ter o furo no meio para você passar o fio aqui embaixo, ó. Passar pra cá. E aí você dá 2 nozinhos ou 3 para ficar bem presinho e não soltar. E se você quiser também pode passar uma cola. Mas eu sempre faço 3 nozinhos e pronto. Corta as pontinhas e se você achar interessante, você pode passar uma colinha, cola instantânea ou cola quente. O terceiro e último modelo, a gente faz 6 correntinhas, assim como eu fiz para fazer o outro modelo, o primeiro modelo, que a gente fez isso e dobrou as correntinhas, só que nesse nós não vamos dobrar. Vamos colocar mais espaço aqui entre uma ponta e outra. Então, nós vamos passar uma pontinha entre os pontos baixos e a outra também. Então, eu passo aqui entre um ponto baixo e outro. Então, a mesma coisa eu faço do outro lado. E assim ficou nosso terceiro modelo de puxador, que também é muito bonito. Agora é só a gente arrematar as pontas, né? Esconder as pontas embaixo dos pontos aqui atrás. Para eu saber que você ficou até o final, me diz aí qual desses modelos você mais gostou. E é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.